Como você está acompanhando a igreja? Você está andando junto da igreja?
E não é o suficiente, não. Nós não podemos não somente frequentar a igreja, mas infelizmente algumas igrejas, pelo mau exemplo, estão empurrando pessoas para fora. Outras, pelo confronto com o pecado, como a Efésios 6, também tem colocado gente para correr. E as pessoas têm feito isso com a desculpa de que a igreja não presta, a igreja, aleluia, está fora dos padrões. Fora dos padrões de quem? A igreja está fora dos padrões de quem? Os seus padrões. A igreja não tem que entrar nos seus padrões, a igreja já tem um padrão. O padrão da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. O padrão da igreja é a Bíblia, e todo padrão fora desse aqui é anátema, está errado e está fora. Por outro lado, nós temos o conforto do lado, que também favorece o crente a estar longe da igreja. Porque eu estou cansado, se eu estou cansado, o melhor lugar para descansar é em casa. Antes, quando não tinha sofá, tinha que correr para a igreja. Quando a cama fazia doer as costas, levantava e vinha para a igreja. Mas agora o colchão é confortável, agora o sofá é o melhor, porque Deus abençoou, Ele abençoa mesmo os seus céus. Mas aí agora a gente usa de todo esse conforto para fugir e para correr e para se esconder da presença do próprio Deus que está abençoando. Olha com gente. A gente ora a Deus, pede a Deus coisas que não é pecado ser abençoado, não é pecado você ficar essas coisas, o seu conforto. Mas desde que isso não te tire, aleluia, o desejo e o anseio de estar na presença de Deus. Porque se o sofá é melhor do que o aconchego dos braços do Pai, tem alguma coisa errada aí. Porque se a cama já atrai mais do que os braços do Pai, tem alguma coisa de errado aí. E não é com o Pai. Se a Netflix, se a internet, se as facilidades dessa vida e as atrações dessa vida te atraem mais do que essa palavra aqui, tem coisa de errado aí. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja é o próprio corpo de Cristo. Aleluia. A igreja não é uma organização. A organização são empresas. A organização, ela tem horário para funcionar. A organização, ela funciona sem a interação direta das pessoas. Cada um vai lá, faz o seu serviço, volta para casa. A organização está funcionando. Mas a igreja não é organização. A igreja é um organismo. A igreja é um organismo. O que é um organismo? É um corpo. Funciona. Eu bebo água. Para que a água faça sentido, para que ela faça, aleluia, o que ela precisa fazer no meu corpo, trazer os nutrientes, para que ela possa fazer o meu sangue manter a temperatura normal e o fluxo normal, aleluia, o organismo, que é o corpo, ele precisa fazer todo o processo, o trabalho, para que essa água faça o fluxo que ela precisa fazer. Aleluia! A comida que se come é a mesma coisa. Os organismos internos precisam trabalhar para que os nutrientes sejam tirados, a vitamina seja tirada do meu corpo, receba a força que precisa e os outros órgãos continuem funcionando. Você está entendendo a diferença de organização e organismo? Então eu disse para você que a igreja é um organismo. Se a igreja é um organismo vivo, é um corpo vivo, cada um tem que fazer a sua parte para que o organismo continue funcionando. E quando baixa as portas aqui, o organismo não pode parar. Quando você dorme, o seu corpo para de trabalhar? Não, seus olhos fecham, você descansa, o corpo continua trabalhando. Assim tem que ser a igreja. Aleluia! Quando o olho está fechado, o corpo continua trabalhando. Quando uns estão descansando, outros estão orando. Quando uns estão levantando, outros estão buscando. E sempre lembrando e intercedendo uns pelos outros, e assim o corpo continua vivo, mas ligado em si mesmo. Tem como o coração virar e dizer: esse corpo aqui está me irritando, esse corpo aqui está falando coisa que não me agrada, eu vou sair desse corpo. O rim, o pulmão, tá ruim para mim aqui, assim, só come coisa que eu não gosto, eu vou pular fora desse corpo, não dá
é um organismo individual, não, a igreja é um único organismo, em várias repartições, mas ela é uma. João 10, 16. Ainda tem outras ovelhas que não são desse. O Senhor está dizendo: você tem outros irmãos que você nem conhece, você tem outros irmãos que também fazem parte desse organismo vivo, você tem outros irmãos que congregam em outros lugares que também fazem parte da minha. Aleluia! Também convém agregar essas, também convém que eles estejam juntos conosco, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um único rebanho e um único pastor. Jesus está dizendo assim: ó, eu vou pegar esse corpo, eu vou unir ele, eu vou juntar esse corpo. Esse corpo, aleluia, esse organismo que hoje está repartido, eu vou juntar ele. E eu vou fazer um grande rebanho. E naquele dia vai ter um só rebanho, vai ter um só corpo de louvor, vai ter um só corpo de obreiro, vai ter uma só igreja e terá também um só pastor, diz o Senhor. Quem fala isso aí, pastor? É Jesus que está dizendo. Aí me vem um bababá na internet, um João Ninguém que não gosta de Bíblia. Você não precisa de igreja, você não precisa frequentar a igreja, você não precisa daquilo, você não precisa disso, você não precisa daquilo. Que é o seu? Você está fundando outro evangelho além daquilo que Cristo deixou para nós? Então sai daí, meu irmão. Você não sabe o que você está dizendo? O que a palavra está dizendo para nós, que nós temos que ser igreja, sim, que nós temos que se ajudar, sim. Nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, o que foi que nós lemos em Atos dos Apóstolos? Pelo amor de Deus. O que nós lemos aqui em Atos 2? Nós vamos ler com calma, para você entender o que foi lido aqui. Atos 2, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a tua. Aqueles que de bom grado receberam, aqueles que quiseram, porque se não quiser, meu irmão, não é obrigado não. O Senhor não vai salvar ninguém obrigado, irmão. O Senhor não vai salvar ninguém a forma de salvar, não. Ele vai dar oportunidade. Se você aceitar, será salvo. Se não aceitar, já está condenado. Isso é palavra, isso é Bíblia, não tem como mudar, isso é princípio de Deus. De sorte que foram batizados e tal, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas naquele único dia. Em um único dia a igreja cresceu exponencialmente. E esses não desviavam o presbítero. A palavra era dura, mas a Bíblia diz que eles perseveraram na. Eita, eles não tentaram tornar o evangelho mais light. Eles não tentaram mudar aquilo que Jesus ensinou para os discípulos. Eles perseveraram na doutrina que Jesus ensinou para os apóstolos.
Mas importa mais obedecer a Deus do que aos homens, sim, quando os homens são ímpios, quando os homens estão fora da direção de Deus, quando não são homens de Deus, quando não é gente que Deus levantou para orientar a gente, para cuidar da gente, para posicionar a gente na hora, dentro da vontade do Senhor. E todos que criam estavam juntos, unidos. Ah, mas eu queria servir a Deus sozinho, eu acho que é melhor, mas sozinho ninguém chega. O Senhor vai receber um organismo vivo, o Senhor vai receber um organismo que funciona. Não adianta a mão chegar lá sozinha, né? Batendo lá, não vai abrir, o pé chegar lá, não vai abrir, tem que estar no corpo, tem que estar ligado, vai entrar junto, a porta vai abrir uma vez só e vai fechar uma vez só. Aleluia! Salvaguarda os que estão subindo antes do arrebatamento, porque o Senhor chama, não passa nem pela porta. Tem comigo. Mas a igreja passará pelos portões celestes uma única vez. A porta vai abrir, a igreja vai entrar, as portas vão se fechar, igual Enem, não abre mais. Ah, porque a minha igreja, porque é diferente do então, meu irmão, você está. Eu estou com a igreja que é Jesus. Honramos a nossa bandeira, glorificamos a Deus pela igreja que o Senhor nos deu, a placa que nós velamos por ela, porque é onde o Senhor tem nos abençoado, nós honramos ela, nós temos o entendimento que nós não somos os únicos, que nós não somos toda a igreja de Jesus, e que nós vamos ter que entrar juntamente com todo o corpo para aquela porta. Pastores precisam se conscientizar disso, igrejas precisam se conscientizar disso, crentes precisam se conscientizar disso. A porta do céu vai abrir uma vez e vai fechar uma vez. Quem passou, passou, quem não passou, não passa mais. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Pastor, mas é difícil, Deus é bom, é Deus. 1 Coríntios 12. Nunca foi fácil. 1 Coríntios 12. Eu não vou nem ler lá, onde Jesus fala assim: ó, no mundo tereis aflição. Você está cansado de ouvir isso aí. 1 Coríntios 12. Verso 4. Você está comigo? Ora, há diferenças, há diversidade. Aonde? Dentro da igreja. Ninguém é igual a ninguém. O dom de ninguém é igual a ninguém. Há diferenças entre os dons. Porque o irmão lá profetiza assim, o irmão profetiza assim, o irmão se é usado assim. É assim mesmo que é para ser. Aleluia! Porque cada um de nós somos um indivíduo diante de Deus diferente. Você pode rodar o mundo, você não vai achar outro pastor Tiago com as mesmas características que as minhas, os erros e os acertos que eu, em lugar nenhum desse mundo. Glória a Deus por isso. Você não vai encontrar ninguém igual a você em nenhuma parte desse universo, porque você é único. Tanto que não é confundido, nem os anjos e nem os demônios fazem confusão. Porque quando alguém se faz conhecido no âmbito espiritual, até os espíritos imundos agem em favor dele. Sim ou não? Sim. Porque quando Deus manda, até o diabo. Aleluia! Entrou, vamos ajudar a igreja. Quem que mandou formar primeiro? Glória a Deus, vai virar investimento, a obra de Deus, para que a obra de Deus cresça, para que a obra de Deus transpareça e vidas vão ser salvas através daquele investimento que veio talvez pela vida de alguém que não serve ainda a Deus. Quem foi que patrocinou a viagem do Egito, a viagem do deserto? Quem foi? A travessia do deserto. Quem patrocinou? Quem? Faraó, os egípcios. Antes de eles saírem para a viagem, ele diz assim: ó, pegue para os seus vizinhos egípcios vaso de ouro, de prata, de bala. Eita! Emprestado. Leva vocês para casa de vocês. Vocês vão usar para poder fazer uma festa e tal. Depois vocês devolvem. Só que aí, Deus endureceu o coração de Faraó em certo momento. Ele diz assim: ó, manda esse povo embora e eu não quero nada que está dentro da casa desse povo. Tudo
Porque há diferença entre eu ver Deus usar alguém e eu sentir Deus usando a minha. Tem gente que está extremamente cheio de Deus, mas não tem a ação, além do Espírito, de ficar em pé, de bater palma, de pular. Está ali, sentado, está ali, ouvindo, o coração está fervendo, as pernas estão tremendo, o coração está pulsando dentro do peito, porque está cheio. Aleluia! Não fala em língua porque não tem dom, mas o Espírito está movendo o ambiente. Essa pessoa está extremamente cheia da presença de Deus. Mas isso para quê? Para que essa pessoa seja útil por onde ela passar. Para que essa pessoa seja útil para o organismo que é a igreja. Porque um, pelo Espírito, é dado o dom da palavra e da sabedoria. O outro, pelo mesmo Espírito, e a palavra, o dom da ciência. E outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. E outro, por operações de maravilhas. E outro, por profecia. Outros, o dom de discernir espíritos, na variedade de línguas. Outro, da interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera tudo em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um conforme o quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós somos batizados em Espírito, formando um único corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se é que pode dizer, porque não sou mão, mas sou do corpo. Qual será por isso do corpo? Se semelhante disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será do corpo? Se de todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse apenas ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles conforme Ele mesmo quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E é a pergunta que alguns vão ouvir. Se não se agregarem ao corpo, se não fizerem parte do organismo, Senhor, eu sou corpo. Ué, o Senhor vai dizer, só estou vendo mão aí, só estou vendo pé. Eu sou corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo eu conheço. O corpo de Cristo é inteiro. O corpo de Cristo é pleno. O corpo de Cristo não falta nada. Aí chega aqui só a mão dizendo que é corpo, não. O corpo é inteiro. Tem muita gente enganada por aí, mas eu creio que o Senhor vai trazer um despertamento. Aleluia! Mas como eu preciso falar isso com alguém, eu estou ouvindo o Senhor pregar aí, eu já estou até aqui pensando nas pessoas que eu vou chegar lá e falar essa palavra aí, eu já estou até aqui. Mas como que eu vou? Está aqui, ó. Na Bíblia. Você quer falar de Novo Testamento? Então vamos falar de Novo Testamento. Jesus chamou Paulo para pregar o Evangelho, sim ou não? Sim.
quantidade de reunião, ajuntamento de pessoas que faz. Então, como que mede o crescimento da igreja, pastor? Pela transformação e o crescimento na vida dos seus membros. Se os membros estão crescendo, é uma igreja saudável. Se os membros estão evoluindo, é uma igreja saudável. Se os membros estão alcançando vitória, estão tendo uma mentalidade de Cristo, é sinal de que a igreja é a igreja próspera, é a igreja de Cristo, é um organismo que funciona. O salmista entende que ele não podia ser igreja. Deus visitava o salmista no templo, Deus falava com ele, na casa dele, Deus falava com o salmista lá. Até quando foi para repreender ele, Deus mandou o profeta ir lá falar com ele no palácio. Olha que maravilha. Deus vem aqui falar comigo, Deus fala comigo no quarto, Deus fala comigo na sala, Deus fala comigo na varanda. Eu vou para a guerra, vou orar, vou sacrificar o Senhor, Deus me responde. Olha que maravilha. O salmista tinha esse recurso de cultuar em casa, meu filho. O salmista tinha esse recurso. Tinha levitas e sacerdotes dentro do palácio, a serviço do rei. Ele podia cultuar a Deus em casa. Oh, maravilha. Mas aí certa feita ele disse assim: a minha maior alegria é quando alguém olha para mim e diz assim: vamos com o templo agora, vamos para casa do Senhor. Aleluia! Aqui é bom, mas é melhor. Ele podia, mas mesmo podendo, ele entende a necessidade de fazer parte do corpo, dizendo: aqui eu não sou pleno, aqui eu não sou completo, aqui eu sou só metade, mas lá eu vou adorar de verdade, lá eu vou me lançar na presença do Senhor, lá eu vou fazer parte desse corpo. Maravilha. E a gente quer inverter o negócio. A gente quer que o Senhor fique dentro do nosso quarto ali, 4 ou 5, 24 horas disponível para nós. E quando é para a gente se disponibilizar para o Senhor, nós não o fazemos. Pastor, mas eu acho que tem gente que ainda não vai crer que esse negócio de igreja precisa mesmo, não vai crer que depois de Jesus eu tenho que considerar o Antigo Testamento. Então vamos falar de Jesus, que não tem pessoa melhor para a gente convencer alguém a não ser a vida de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a primeira mensagem de Jesus, a primeira vez que Jesus pregou, Jesus tinha quantos anos? 12. Certo? Ele era caviado. Ele pensou que ele ia falar. Falei primeiro, desculpa. Ele 12 anos. 12 anos na primeira ministração de Jesus. Com 12 anos na primeira ministração de Jesus não tinha Novo Testamento ainda. O Novo Testamento estava nascendo com Jesus. Não tinha sido escrito nada ainda, presbítero, acerca da pessoa de Jesus, porque não sabia que era ele o Messias. Aleluia. Lucas 2, o nascimento de Jesus só foi escrito muito depois da morte de Jesus. Então, qual que era a mensagem que Jesus estava pregando, que chamou a atenção dos anciãos? Do que você acha que Jesus estava falando? Jesus tinha 12 anos, Jesus já tinha sido formado como talmudinho. Jesus já, como todo bom judeu, aos 8 anos de idade, já sabia de cor a Torá. O Velho Testamento, a lei de Moisés, Jesus já sabia de cor, assim como todo menino de 8 anos de idade. Então agora, ele estava ensinando eles a interpretar a lei. Então depois que Jesus veio, pastor, aí Jesus mudou tudo, né? Aí rasga o Velho Testamento, aí o Velho Testamento não faz mais nada, não. Jesus vai lá, depois de se batizar por João Batista, vai anotando aí, você vai precisar lembrar disso depois. Depois de ter sido batizado, ter sido começado o ministério, Jesus já tinha discípulos, a igreja já estava começando, sim ou não? E a igreja estava nascendo. Aí Jesus vai pregar no templo, presbítero, agora, com cerca de 32 anos de idade, mais ou menos. E qual que é a mensagem de Jesus? Você vai ver isso lá em Lucas 4. A mensagem de Jesus no Novo Testamento é o Velho Testamento. Ele abre a Torá, ou melhor, entre os pergaminhos, ele pega o pergaminho do profeta Isaías.
crente que até gosta, porque aí é menos livro a ler. É 30 e tantos livros a menos. Não. A pessoa fala assim, é de novo, acaba uma Bíblia assim, né? O Novo Testamento. Não, é tudo. É plenitude. E qual que é a função da igreja, pastor? Como que eu entendo que eu estou fazendo parte desse organismo? É aqui que a gente entra em rebanho. É aqui que a gente entende como que é o funcionamento da igreja. E se eu estou fazendo parte dessa engrenagem, são três aspectos, três ações, ou como queira, três etapas do trabalho do organismo. Como eu sei que o indivíduo foi inserido no organismo? Como eu sei que o indivíduo está fazendo parte disso? Primeiro ponto, envolvimento na comunhão. Primeiro ponto, a pessoa se envolve no organismo, ela começa a fazer parte, ela não só frequenta a igreja, mas ela começa a ser útil em suas ações, ela começa a querer ter interação. E eu não estou falando aqui daquele tipo que chega querendo fazer tudo na igreja ao mesmo tempo, depois não dá conta de fazer nada, não. Quer ser útil de alguma forma. Não precisa estar na frente, não precisa sair na foto. Tem gente que é assim, se não sair na foto também não presta. Está fazendo, está ajudando, e às vezes ninguém está nem sabendo, mas Deus está vendo, Jesus está vendo, os anjos estão anotando, e o galardão está sendo preparado. Vai ajudar, mas se não for falar meu nome, então fique de fora. Porque fala, a igreja tem fama, a igreja tem famoso, a igreja tem estrela. Quem é igreja? Quem é a estrela da igreja? Jesus Cristo de Nazaré. E não precisa de você. Então, o primeiro ponto é o envolvimento na comunhão, porque fora do corpo nenhum órgão sobrevive. Qual é o órgão do corpo? Que sendo amputado, ele fica vivo? Nenhum. Todo o órgão tirado do corpo por um determinado tempo, ele apodrece. Aí eu vou na caixinha de gelo, mas se não andar logo, não serve nem para voltar para o corpo mais. Não é assim? Todo membro amputado, se a pessoa está lá, sofre um acidente na empresa, amputou a mão, teve um acidente, amputou o dedo, é algumas horas, para esse membro voltar para o corpo, porque depois o corpo rejeita ele não serve nem para voltar para o corpo mais. Sabia disso? Então todo membro fora do corpo, ele não tem como sobreviver. É por isso que nós, como parte do corpo, precisamos de comunhão. O que é comunhão, pastor? Vida comum com Cristo. Comunhão. Ajuntamento. Uma vida em comunhão com os meus irmãos. Segundo ponto, pastor, o envolvimento na disciplina. Você quer ver um membro que está pendurado no corpo? A primeira coisa que ele começa a deixar de lado é a disciplina. Disciplina de oração, disciplina de busca, disciplina de posicionamento, disciplina de não receber a correção. Eu não concordo, eu não aceito, está pendurado. Junta logo, volta para a comunhão. Envolve também na disciplina. Porque a disciplina não é bíblica, irmão. Porque depois que inventaram
ligar, eles vamos orar aqui, irmão, por essa enfermidade aqui, vamos orar por esse irmão para que Deus cure, porque aquilo que ligar na terra não será ligado no céu. Amém. Mas não foi nesse contexto que Jesus trouxe esse versículo. Jesus está ensinando exatamente isso que eu acabei de falar para você aqui, do perdão, de falar com o irmão e repreendê-lo. E acaba o assunto aonde? Se ele não te escutar, dize-o com toda a igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Considera ele fora do povo. Quem falou isso aí? Jesus. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi o pastor Tiago, nem a pastora Luciana. Foi Jesus quem falou. Então você considera ele como fora do corpo, como alguém que não tem comunhão conosco. Aí ele entra com o versículo que nós conhecemos, que é o 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será também desligado no céu. Do que ele está falando aí? É bênção? Não, ele está falando do membro. O membro, quando é um membro ligado na igreja, quando é um membro firmado na igreja, automaticamente ele tem ligação no céu. Você não vai dar nada. Quando o membro tem comunhão com a igreja, está ligado com a igreja é o que? O corpo de Cristo. Então ele está ligado com o corpo de Cristo. Então agora ele tem uma fiação direta com Deus, ele tem ligação direta com os céus. Só que quando ele desliga da igreja, eu não estou falando de placa. Tem situações que a pessoa viaja, a pessoa vai para outro lugar, ou realmente tem igrejas que estão fora da palavra. A pessoa precisa procurar um lugar que esteja fundamentado na palavra. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da pessoa que está num lugar saudável, está numa igreja que tem palavra, que tem orientação, e vive querendo estar no pé com a desculpa de que não está do jeito que não vai estar mesmo. E se desligares da terra, se desligar da igreja, será também desligado no céu. Aí pode fazer campanha, pode subir monte, pode orar
grandes coisas o Senhor tem a fazer por nós. Santificação, agir de Deus na vida do homem e da mulher, não se mede para aquilo que ele tem ou deixa de ter, e sim pelo contato que ele tem ou ela tem com Deus. Nós precisamos mergulhar na presença do Espírito do Senhor, porque a igreja precisa ser madura o suficiente para receber aqueles que vêm pedir perdão. Ainda tem isso. A pessoa pagar voltando, a senhora, não. Vai embora. Eu preciso ter o sentimento de perdão. Negar o perdão quando o pecado é confessado é sinal de, aleluia, imaturidade espiritual. Eita! O cidadão fala mal de mim, o cidadão me ofende, o cidadão sai por aí me defamando, e se ele chegar aqui e dizer, pastor, o senhor me perdoa, pastor, tem que abraçar ele e dizer amigo. Tem que a minha vontade de ser não. Você tem que abraçar e dizer amigo. Eu estava esperando mesmo você voltar. E aqui no coração de Jesus me dá graça para suportar esse ser humano de volta no corpo. Porque o corpo não é meu, o corpo é do Senhor. E se o Senhor trouxe de volta, é porque é importante para o Senhor. Eu preciso aprender a conviver com Ele, eu preciso aprender a conviver com Ele. E tem crente que é assim, quando alguém sai da igreja e dá graças a Deus que ficou. Aí se volta e fala, misericórdia, irmão. O corpo não é nosso, o corpo não é meu, o corpo não é seu, o corpo é de Cristo. Ele é o único, e eu estou dizendo e repito, ele é o único que pode dizer uma frase que o diabo está tentando se apossar dela. Ele é o único que pode falar essa frase. Meu corpo, minhas regras. Ele é o único que pode dizer isso. Porque ele não inventa regras. Todas as regras dele são aqui declaradas, e nenhuma delas muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quem entra pro corpo já entra sabendo as regras, não tem que obedecer. O testamento está aqui. E para ele ter validade na minha vida, eu preciso fazer a minha parte do trato. Amém, Deus? Amém. Glória a Deus. Para encerrar, o terceiro objetivo, o terceiro tópico de quem verdadeiramente faz parte desse corpo, que aí sim é o envolvimento dos objetivos da igreja. Tem gente que está na igreja, mas não sabe. O pastor veio aqui no final de todo o curso, não, a gente tem assistência social, a gente ajuda a família, a gente tem aí e tal, se precisar. Mas se alguém perguntar, não, a sua igreja, então, outro dia alguém mandou para mim no WhatsApp. Mas que eu falei, filho de Deus, onde você está todo esse tempo da igreja? Pastor, a igreja tem algum trabalho social? Não tem nada, mas não. Eu orei a Deus para me responder, porque se eu tivesse respondido na hora que eu li a mensagem, eu tinha arriscado ele no português da igreja. Falei, irmão, pode ficar no culto, a gente fala, a gente ajuda todo mundo. Pô, você está onde? Você está com nós ou está contra? Está jogando contra, filho? Você está aqui todo mundo, você está ouvindo a palavra, você está ouvindo os recados, você está. Você precisa estar ligado, você precisa saber o que a igreja faz. Você precisa ter essa noção. Porque senão alguém dizer para você assim, o pastor está roubando, o dízimo da igreja não está sendo usado direito. Você vai na onda. Mas se você sabe qual é o trabalho da igreja, você não é enganado, não é confundido. E pode ainda motivar os outros a passar a fazer parte e se envolver também no trabalho da igreja. Porque a gente não anda aqui, uma cesta básica para casa do meu fulano, mandando lá, não precisa se vangloriar disso não. Quem foi abençoado sabe, quem passou necessidade sabe que a igreja socorreu, quem precisou e gritou e chorou sabe que a igreja atendeu. Então não precisamos fazer isso com ninguém aqui. E para honra e glória do Senhor, todo mundo aqui em algum momento foi abençoado pela igreja, para honra e glória do Senhor. A igreja não passou necessidade. Sabe por quê, irmão? A
igreja é viva. O organismo ele funciona, o organismo ele é vivo. E você precisa estar envolvido nos objetivos da igreja. Se for abençoado hoje, amanhã você que abençoa. Você precisou hoje, mas amanhã é você que está abençoando para a glória do Senhor. Porque é assim que nosso Deus faz. Você foi socorrido hoje, mas amanhã é você que está socorrendo para a glória do Senhor. E vai dizer, eu vou abençoar porque Deus me abençoou. Amém, igreja? Efésios 4:11, estou acabando. Eita glória! Vou pegar essa alçada agora aqui. Efésios 4:11. Você está aí comigo? Eita glória! Meu Deus! Parece ser arrebatado já, velho. Como é que faz? Eita glória! Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos. Não é o aperfeiçoamento daquele que recebeu o dom. Não. Então se alegra quando Deus levantar um dom para ele. Mas não foi eu que Deus levantou. Eu queria ser consagrado. Glória a Deus. Deus abençoou o seu irmão, consagrou o seu irmão para que através da vida do seu irmão você fosse abençoado também. Eu queria tanto que Deus me usasse que nem o irmão fulano. Deus já está usando o irmão fulano desse jeito. Para que ele vai usar você do mesmo jeito que o irmão? Deus não pode cópia, Deus não pode xerox, Deus não gosta de imitação, Deus gosta de coisa original. Ele pode fazer algo totalmente novo na sua vida. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministro, é para todo mundo, irmão, para que a edificação do corpo de Cristo. Olha aí. Então ele dá dons para uns, unge uns, levanta uns, para que todo o corpo seja saudável. Até, verso 13, até que todos, olha aí, vai chegar a sua vez. É Bíblia. Vai chegar a sua vez. Até que todos cheguem à unidade da e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, na medida da estatura completa de Cristo. Até que todos nós sejamos edificados por aqueles que Deus tem levantado no meio de nós. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos que o Senhor está usando, porque não é para a glória individual de cada um de nós, mas sim para a edificação de todos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, o versículo está dizendo, irmão, que nós temos que estar na unidade da fé, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uns com os outros. Quem não se envolve, se isola. Quem se isola está fora do corpo. E quem está fora do corpo adoece e morre. Segundo Coríntios 5,17 vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo diante de Deus se fez novo. Então é isso que nós queremos alcançar, uma nova criatura semelhante a Jesus Cristo. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele quiser fazer um plano totalmente do plano que eu tenho, Ele continua sendo Deus. E Ele vai continuar sendo louvado, exaltado, glorificado na minha vida, porque assim é o Senhor da nossa vida. E aquele que realmente está adorando ao Senhor faz como Jó. Mas deu tudo errado, não era assim que eu queria, não era assim que eu sonhei. Não, já falou o Senhor Deus, o Senhor fez o melhor. Glória a Deus. Nem tudo acontece do jeito que eu quero, nem tudo acontece do jeito que eu planejei. Mas eu glorifico a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? Amém! Glória a Deus! Amém? Eu vou contar um breve e rápido testemunho aqui. E em seguida o Pedro vai nos ajudar aqui a louvar. Louvor, assim o Senhor dá. Amém, gente? Encerrar esse culto. E antes disso eu quero contar esse testemunho, vocês têm que saber, nós, não por ninguém de fora, mas por nós, próprio glória do
humilhações por esses dias, por não ter um carro, que foi uma coisa que eu deixei de lado há muito tempo já, por ter outras prioridades, a família, os filhos, a própria casa, mas diante daquilo que estava reservado, o valor que tinha não dava. Se gastasse na casa, não ia dar para a gente mudar para cima e já começar o usufruir da casa. E eu pensando naquilo, conversando com um amigo lá na empresa, ele falou: rapaz, não quero levar em carro, calma. Eu falei: se der para fazer assim, a gente toca. Então eu fiz um negócio com ele lá, e graças a Deus eu consegui dar uma entrada no carro, e já está sendo passado pro nosso nome, o carro já está na família, o carro está na porta de casa. Então, e eu orando a Deus e vendo a necessidade, eu falei: Senhor, não vai dar, Senhor, não dá, do jeito que está, não dá. E olhando os recursos, falei: não vai dar, e tal. E aí, irmão, eu mexendo no aplicativo do banco, o aplicativo do banco me deu um saldo que dava um valor do carro, mas eu não entendi como, porque eu estou com uma pendência no banco, já tem um tempo que eu estou negociando, então assim, não tinha como pegar crédito na praça. E o cartão de crédito eu nunca usei. Eu nunca tinha usado uma vez o cartão de crédito. 2020 foi exatamente na onde precisava ir para poder comprar um carro. Então Deus é aquele irmão que age. Aleluia! Fora dos nossos projetos, dos nossos planos. Tá? Aí agora eu subi em nível, né? Qual é o nível? Quando o pastor não tem carro é porque não é um de Deus, entendeu? Não diz aí, né? Agora se o pastor tem carro é porque está roubando a igreja. Mas eu não estou nem aí porque os outros falam, as minhas ovelhas me
pessoal ali, alguns amigos, e foi falando com o outro, não, tem um pessoal aí que trabalha com isso e tal, ligamos lá, foi que socorreu a gente na hora dessa necessidade aí. Mas o nosso medo, irmão, é alguma coisa de madrugada, alguma coisa de noite, a gente não tem como chamar ninguém como faz, né? Mas o Senhor é aquele que cuida de nós. Aleluia, glória a Deus. Virei enfermeiro, no dia tive que fazer um procedimento cirúrgico de madrugada, tive que fazer, porque não tinha ninguém, não dava para levar ele para o hospital, tinha que ser na hora, tive que fazer, tirei uma sonda, troquei a sonda, tirei a sonda, coloquei de novo, para honra e glória do Senhor. Graças a Deus que o Senhor é aquele que capacita a vida.